E aí, pessoal da tribo, neste vídeo nós vamos aprender a como configurar, instalar e usar o VeraCrypt para dar mais proteção às suas informações na internet. Muito bem, pessoal, então vamos ver como é que a gente instala o VeraCrypt no seu computador. Vamos aqui para o site. Então aqui a gente pode ver que o VeraCrypt ele é derivado aí do TrueCrypt e é mantido agora por essa empresa, Hydrix. Vamos fazer então o download. Eu vou pegar a versão portátil. Vamos baixar aqui a assinatura PGP. E vamos pegar a chave pública do desenvolvedor, essa aqui. Vamos copiar ela. E vamos colar aqui no nosso Cleópatra. Então vamos marcar aqui o certificado como válido. Fazemos a certificação. Vamos botar a senha. Então a certificação foi concluída aí com sucesso. Podemos ver aqui os certificados agora. E aqui está o do VeraCrypt. Para autenticar então o programa, a gente vai na pasta do Downloads. E podemos dar um duplo clique aqui direto. Então, como podem ver, o programa está certificado. Podemos fechar a janela do Cleópatra. E agora vamos partir para a instalação do VeraCrypt. Selecionar o idioma, né, Português Brasil. Aceitamos a licença. E aqui ele pergunta onde você quer que extraia o arquivo. Por isso que eu peguei a versão portátil, para não instalar dentro do seu computador e alguém que esteja procurando alguma coisa, né, pode encontrar que você está usando um programa de criptografia. Então é bom deixar meio velado, meio escondido. Então vou mudar aqui o local. Vou botar lá no Drive C, aqui, selecionar essa pasta. Se quiser, você pode botar um outro nome, mas essa aí já basta. Então, foi extraído. Se quiser fazer uma doação para eles, devem gostar. Então, eles já abriram a pasta. Então, vamos rodar o programa, que é o VeraCrypt, é o aplicativo. Permitir que faça alterações no dispositivo. Está aqui. Vamos minimizar por enquanto essas janelas. O VeraCrypt ele tem muitas opções para você poder fazer qualquer tipo de criptografia, seja de pendrive, disco rígido. Então aqui eu vou dar o básico que você queira esconder as suas informações, né, senhas de banco, documentos que são privados, com um nível de criptografia, em algum lugar do seu computador, e eu vou fazer aqui que ele colocar também num dispositivo de nuvem. Então tem gente que fala, na nuvem não vai estar seguro. Agora você pode também perder o seu computador, o pendrive corromper, aí você vai perder uns dados muito importantes. Então você tem que balancear o que é melhor para você, né? A parte de disponibilidade dos dados. Então, uma boa sugestão é fazer dessa maneira que eu faço aqui. Então, vamos mudar aqui algumas informações. Se você não tem muita intimidade com o inglês, você pode mudar aqui o seu idioma. Vou procurar aqui o português.
Então ele já fica um pouquinho mais amigável. Então, se for dar só uma passagem aqui pelo menu, só para vocês verem, né, que tem muita coisa que você pode fazer. Parte de sistemas, né, de ferramentas. Então isso aqui, à medida que, se vocês se interessarem por alguma coisa, vocês podem deixar nos comentários que a gente faz um videozinho detalhando melhor para vocês. Mas basicamente, dentro desse nosso objetivo de criar um volume para eu guardar as minhas informações com segurança e com uma certa redundância, ou seja, tem que guardar na nuvem. Então primeiro vou criar um volume. Então aqui você tem as opções, né, para criar um recipiente que ele chama criptografado, ou criptografar uma partição inteira, ou uma partição de sistemas. Então é essa a primeira opção que a gente vai usar um arquivo. Vamos avançar. Vamos escolher aqui também o volume VeraCrypt padrão, né, que ele pode também ser oculto. Mas vamos o mais fácilzinho. Então está aqui. Localização. Isso aqui é importante você também deixar marcado. Nunca salvar histórico, para dificultar alguém que tem acesso e que vai saber onde localizar com mais facilidade o seu volume. Então vou colocar aqui, ó, abrir em arquivo. Vou abrir aqui, ó, como eu tenho uma iCloud, eu vou colocar aqui, eu posso criar uma pasta. Vou chamar aqui de imagens, sistemas. E aqui dentro, vamos supor, você pode colocar até outros arquivos junto, né, para ficar bem, vamos dizer, camuflado as suas informações. Então vamos simular que esse aqui não vai dar um nome muito óbvio, né? Então vamos dizer que ele é um Ubuntu, né, um sistema operacional Ubuntu, versão 22.04. Normalmente pode depois procurar esse nome certinho para simular como se fosse uma imagem ISO, né, de um sistema operacional do Linux. Aqui é importante também lembrar que ele tem a extensão dele, né? Mas aí você vai estar dando assim, muita bandeira. E você pode querer também colocar como doc, PDF, JPG, mas tem que tomar cuidado, porque alguns aplicativos ele modificam os metadados dos arquivos e isso pode danificar o seu arquivo na hora que você for ler com o VeraCrypt. Então, essas extensões você tem que escolher com cuidado. Então, geralmente, ISO é uma imagem que não é alterada. Então, ninguém vai tentar fazer alteração ali. Então, seria um método bom. Lógico, se você tiver mais imaginação do que eu, você pode escolher o que é melhor. Vamos agora avançar. Agora aqui a parte de criptografia, né, que você, dependendo quanto algoritmos você botar, você está vendo que ele coloca até um algoritmo encapsulando em cima do outro, para ter mais segurança. Então, se o teu dado é ultra secreto, você vai aumentando aqui cada vez mais a quantidade de algoritmos. Você pode fazer também um benchmark. Você pode fazer uma análise, analisar. Aí aqui ele faz um teste dos algoritmos, né? E se você colocar eles encapsulando, né? Ou seja, para você ter mais segurança. Então, estão vendo? Quanto mais segurança você põe, mais lento vai ficando. Então, aí vai ser a seu critério. Então, essa parte aqui é boa para fazer um teste até do seu computador. Vou deixar assim mesmo. Aqui o algoritmo de hash, também deixamos o SHA-512, que é um dos melhores. Vamos avançar. E aqui nós vamos colocar o tamanho do disco, né? Vai depender também da quantidade de dados que você tem. Então, para não dar muita bandeira, geralmente
uma imagem ISO de Ubuntu tem 3 GB, então vamos botar 3 GB aqui. Eu acho que é suficiente. Geralmente as informações que vai botar são arquivo texto. Vamos mandar avançar. E agora colocar a senha. Então aqui a senha do volume é importante. Então vamos escolher uma senha bem forte aqui agora. Vamos confirmar então. Então tá aqui. Você pode usar também arquivos chaves, né? Então você pode ter num pendrive, né? Usar também o PIN. E aqui as recomendações de senha que ele está dando. Bom, agora vamos ficar mexendo no mouse aqui, ó, para ele criar uma semente, né, de criptografia que a gente chama. Então você movimenta aí até ficar verde ali para ter bastante aleatoriedade. Pronto, vou mandar agora formatar. Então o volume foi criado com sucesso, ok? Aqui se você quiser criar outro volume, né, a teu prazer aí, quantos você quiser, quantos você pode criar. Então vou fechar. E agora o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que montar aquele volume. Então aqui já estão as letrinhas disponíveis, né, no seu Windows. Então você escolhe aí uma letra. Então vou fazer a montagem. Aqui, ó, nunca salvar histórico. Então vamos lá, pegar aquele arquivo. Lembrar onde eu coloquei ele, né? Então tem que lembrar que eu coloquei ele na iCloud, imagens de sistemas. E tá vendo aqui, ó, tá fazendo a sincronia lá com a iCloud. Vou abrir, mas você já pode usar. E agora aqui você vai ter que montar. Então sempre você vai fazer isso aí, você vai fazer esse espaço. Você vai pegar o arquivo, escolher uma letra de drive e montar ele. Tem outras opções aqui, né? Montar sem cache, mas pode deixar montagem com cache mesmo. Automontar e o desmontar todos. Se você tiver vários volumes aqui, você pode desmontar todos ao mesmo tempo. Vamos montar então. Então vai pedir aquela senha que você deu na hora que estava formatando. Então como ele está fazendo aquela backup, né? Mas pode continuar. Então tá aqui, o arquivo foi montado como uma unidade de disco. Você pode agora, o que você pode fazer? Você pode fechar isso aqui, sem problema, porque para voltar você vem aqui e clica de novo nele. Ó. Ele vai voltar, então está em segundo plano rodando. E como é que eu acesso? Abre o seu Explorer, vem aqui e aqui está seu Drive. Então, normal, você pode criar aqui uma pasta. E aqui, por exemplo, você pode criar um documento texto, senha, banco, Itaú, por exemplo. Então, aqui você pode abrir esse arquivo, colocar os dados aqui que você quer. E salvar. Pronto. Então, você pode acessar sempre que você quiser. Ou então, se você quiser ativar um modo neurótico, né? Então você vai copiar a informação que você queira. Vamos lá no Cleópatra. E vamos jogar mais uma camadinha de criptografia aí. Vou lá. E agora eu vou mandar encriptar. Só de verificar aqui que, bom, tá certinho. Botamos a nossa senha. Então tá aqui. Você pode guardar a informação encriptada com o PGP. Pronto. Aqui eu fecho. Posso fechar esse aqui também.
Então tá aí a informação. Não, acabei de usar, já botei todas as informações necessárias, guardei o que eu queria. Posso pegar aqui o programa e vou mandar desmontar. Pronto, desmontado. Vou pegar aqui o Notepad. Tá vendo? Você tem que ter cuidado com isso aqui também. Ó. É um alerta que eu estou dando para vocês. O Notepad, ultimamente, ele tem guardado um histórico. Então, se você for fazer uma transação, é preferível você tentar usar aqui o próprio Notepad do PGP. Ou desabilitar essa função do bloco de notas. Então, no Windows 11 ele veio com essa maravilha aqui de privacidade da Microsoft. Então, vamos matar aqui. Então, sempre ter cuidado. Vai usar de novo aquele drive. Vamos pegar o programa. Agora, como eu saí, e já sumiu daqui. Então, tem que caçar ele aqui de novo. Escolho uma letra, pode até ser outra letra, não precisa ser a mesma. Procuro o arquivo e monto. Botar a senha. Tá, então, como a gente está usando o volume na cloud, e realmente está usado, ele está fazendo uma sincronia ali. Então, mas não se preocupe, porque isso aí tem... Cada alteração que há é feita uma nova sincronia. Pronto, já gravou agora, botou para o Drive J. Vamos pegar aqui o nosso Drive J. E está aqui as informações. Tá. Abrimos aqui. E aí depois, para abrir isso aqui, é só levar lá no Cleopatra. Nós temos vídeo no canal de como usar o Cleopatra, o PGP. Então você tem várias camadas de segurança e para sua privacidade usando criptografia. Então é isso aí. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Deixe aí o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as nossas notificações. Um grande abraço a todos.